Gente, bora seguir na nossa saga de falar de ranços literários que eu tenho. E eu quero falar hoje de uma coisa que me incomoda pra cacete, pra caramba, muito mesmo. Assim, é a questão de fazer, às vezes, eu não ler um livro por causa disso. Porque, assim, me irrita, me irrita, me irrita. E se você gosta, tá tudo bem, né? Mas uma coisa que me irrita muito em livro, cara, e agora a gente vai falar de livro, o livro escrito, não de pessoas que os leem, que são capítulos grandes em livros. Gente, nossa senhora, Deus da minha vida. Se tem uma coisa que eu odeio com muita força, sim, com ódio descomunal, quase arranquei meu cabelo fora ainda, nesse mundo, é livro com capítulo grande. Gente, você quer fazer um livro que o capítulo dele é grande? Ok, beleza. Só que você fazer um livro com capítulo grande de 30 páginas é muita coisa. Gente, quando eu pego um livro pra ler, eu sempre fico contando quantas páginas tem cada capítulo, sabe? Eu gosto de ter pelo menos uma base de uma média de quantas páginas vai ter naquele capítulo, né, nos capítulos do livro, pra me saber quantos capítulos eu consigo ler por vez, porque às vezes, quando o livro tem um capítulo muito grande, muito extenso, eu consigo ler só um capítulo. Entendeu? Agora, se o livro ele tem capítulos mais curtos, eu consigo ler uma maior quantidade de capítulos. E assim, gente, eu capítulo grande pra mim que tá num número de páginas relativamente bom são 15 páginas. 15 páginas num capítulo, tá bom? É um capítulo longo? É um capítulo longo, mas também não é tão longo assim. Agora você me vem pegar um livro e colocar 20, 30 páginas em um capítulo. Gente, pelo amor de Deus, que dias que tinha pra você falar tanto em um capítulo, gente? Não podia ter dividido em mais capítulos, não. Gente, você coloca 200 capítulos no seu livro, mas você não me coloca capítulo grande, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu odeio capítulo grande, gente, porque, sabe, nossa, eu me dá preguiça de ler, me dá preguiça, sabe? E pior, quando o capítulo do livro é enorme, só um único capítulo leva meia hora pra você ler o capítulo e não existe nenhuma mini pausa dentro daquele capítulo, sabe? Quando o autor vai lá e dá alguns enter e dá um espaçozinho entre o capítulo, ou quando ele coloca um arabescozinho ali pra poder dar uma pausazinha pra continuar o capítulo. Quando os capítulos eles são assim, são grandes, mas eles têm essas mini pausas, eu ainda acho eles de boa, porque dá pra mim fazer uma pausazinha ali e eu saber onde é que eu fui que eu parei, o que foi que aconteceu e tal, não sei o que. Agora, quando não tem nada, é o capítulo liso, rápido, corrido. Gente, eu me perco. Se eu tiver que parar no meio do capítulo, pra depois continuar o capítulo, sabe, eu vou fazer alguma coisa naquele meio tempo, gente, eu me perco, eu vou ter que voltar o capítulo todinho de novo, porque eu vou me perder. Eu não vou saber onde é que tá, que eu tô. Eu não vou me situar no negócio, entendeu? Então, gente, não me coloca capítulo grande no livro. Gente, quando eu vou pegar livro pra ler, eu já fico contando pra saber se eu vou ter ânimo pra ler aquele livro pelo tanto de páginas que tem no capítulo. Sim, eu já deixei de ler muitos livros por causa disso, porque os capítulos do livro tinha 276 páginas. Gente, pra que tanto capítulo? Capítulo não. Tanta página num capítulo? Eu não entendo. Realmente, eu não entendo, gente. Não consigo compreender. Eu tenho tanta raiva disso, gente, porque, nossa, sério, me dá preguiça mesmo, gente. Me dá preguiça. E não é só preguiça, gente. Mas eu acho que, tipo assim, sei lá, gente, eu não acho legal, eu acho um certo desrespeito com o leitor. Você, sabe, não colocar nem que seja uma mini pausa no capítulo, sabe? Eu acho que é, é uma coisa que fica até ruim pra você mesmo.
como autor. Porque às vezes a pessoa abandona teu livro, larga teu livro, não gosta de você porque só você escreve livros com um capítulo grande. Entendeu? Então, assim, nossa, gente, teve um livro que eu tava lendo. Como que é o nome dele, gente? Acho que é Enraizados, que é o nome. Esse livro já tem uns 200 anos que eu comecei a ler ele e eu nunca terminei de ler. E pra mim terminar agora eu vou ter que começar tudo de novo, porque, né, enfim. E eu não cheguei no final dele porque o capítulo do livro, gente, cada capítulo tinha quase, eu acho que umas 30 páginas, sei lá, ou mais, se pá. Não sei, gente, o capítulo, por ele ser muito grande, muito extenso, não ter nenhuma pausa, ficava muito arrastada a história. E não é porque a história tava ruim. Na verdade, a história tava meio sem pé na cabeça, eu não tava entendendo o que tava acontecendo também. Mas já me aconteceu muito de eu estar lendo o livro, que o livro ele tá bom, ele tá legal, ele tá bacana. Só que, porém, entretanto, todavia, o capítulo ele é tão grande, mas tão grande, que vai te dando preguiça. Parece que você lê, e parece que você não leu nada. Por quê? Porque a porcaria do capítulo não termina, gente. O livro tá até bom, tá até legal, tá até interessante. Só que o capítulo não termina, gente. Parece que o livro é um único capítulo só. Gente, isso me dá raiva, me dá ódio, sabe? Porque acaba que a história vai ficando chata, vai ficando arrastada, vai perdendo a dinâmica da história por causa do capítulo ser grande. Assim, é muito difícil de eu pegar um livro que os capítulos são grandes, de eu ficar entrosada ali na história e de eu não ficar com preguiça, porque na maioria das vezes eu fico com preguiça, gente. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Eu perco a vontade de ler o livro. É, gente, eu não gosto, gente. Se você gosta de capítulo longo, conta pra mim nos comentários aqui. O porquê que você gosta de capítulo longo? Deixa eu tentar entender, porque eu não entendo, eu não compreendo, entendeu? I don't understand, entendeu? Eu não compreendo, eu não entendo uma pessoa que gosta de livro com capítulo longo. Você tem o que na sua cabeça, meu amor? Porque eu não consigo, gente, eu não suporto. Sabe? Até mesmo porque, gente, pra mim ler, eu não tenho muita paz e sossego pra me ler. Na mesma hora que eu tô aqui, pego meu livro e tô lendo aqui bem de boas, já tem uma pessoa me gritando. Eu tenho que ficar largando minha leitura toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Aí eu pegar um livro com um capítulo extenso pra poder ler, gente, eu não vou terminar aquele livro nunca. Porque eu tô lendo aqui de boa, blá, 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 tô no meio do capítulo, uma pessoa me chama, eu tenho que parar e ir lá. E às vezes eu demoro demais pra voltar no capítulo, às vezes eu até esqueço e tal, não sei o que. Aí pronto, lascou-se. Vou ter que voltar ao livro todo pra poder lembrar o que tá acontecendo no livro. É, gente. Eu já parei de ler, já abandonei muito livro, já nem peguei para ler por causa disso. Ah lá, nem vou ler. Eu gosto de capítulo curto, gente. Nossa, capítulo curto, cara, é uma maravilha. Eu amo, gente, quando eu pego um livro pra ler, que o capítulo ali, ai, tem 3, 4, 5 páginas. Nossa, gente, esse é meu paraíso. Aí também, quando você vai olhar, o livro tem 80 capítulos, 60 capítulos. Aí eu olho, nossa, mas que tanto de capítulo tem nesse livro? Mas é claro que tem muito capítulo, porque os capítulos são pequenos, curtos. Agora, quando eu aprendi mais ou menos essa questão da capitulação do livro e tal, mais ou menos também, né? Não é, foi muita coisa não, mas mais ou menos eu aprendi quando eu estava estudando sobre escrita, né? Porque, enfim, algum dia da minha vida eu quero publicar algum livro, escrever e publicar. Mas eu estava estudando sobre isso e eu estudei sobre essa questão de capítulos, né? A questão do capítulo longo e do capítulo curto. Quando você escreve um livro com os capítulos muito longos, a história tende a ter poucos capítulos, né? O livro tende a ter pouco capítulo. Então, de repente, o livro ele tem 12 capítulos, mas é porque os capítulos são longos, são extensos. Aí, às vezes, um livro que tem, tipo, 80 capítulos, né? Ele tem bastante capítulo porque os capítulos são pequenos, são curtos, são ali 3, 4, 5, 6, no máximo ali 10, 15 páginas, entendeu? E eu compreendi mais ou menos como é que funcionava o negócio. Só que mesmo assim eu não gosto, tá, gente? Compreendo, entendo, mas eu não gosto. Quando eu for escrever e publicar um livro, com toda certeza não vou ficar escrevendo capítulo longo. Se acontecer assim, de eu escrever, vai ser mais recurso narrativo e tal, alguma outra coisa assim. Ou então
eu pego gosto por ler capítulo longo, gente. Que eu acho muito difícil mesmo eu pegar gosto por ler capítulo longo. Eu tenho até preguiça, gente, de pegar livro pra ler. Aqueles livros que são fluxo de consciência. Gente, eu tenho muito medo de pegar pra ler esses livros, sabe? De fluxo de consciência, porque é um textão corrido diretão, que não tem nem capítulo, não tem pausa, não tem nada. Tenho um medo de pegar esses livros assim pra ler. Mas eu gosto quando os capítulos são curtos, gente, porque, cara, parece que a história, que o livro, ele voa, sabe? Eu sinto aqui pra ler que o livro aqui, ó, tô lendo. Quando eu for ver, já passou 1 hora e eu já cheguei, tipo, o livro, sei lá, tem 80 capítulos, eu já tô no capítulo 30, entendeu? Então, assim, parece que a leitura rendeu, parece que eu li horrores. E, às vezes, não é nem que eu li tanto assim. Às vezes eu cheguei, tipo, só 15% do livro, nem li muita coisa. Mas, pra mim faz muita diferença, porque na minha mente, aquilo ali foi muita coisa. Aquela leitura ali que eu fiz, aquele tanto de capítulo que eu li ali, passou rápido, sabe? Então, pra mim, faz bem ler capítulo curto. Agora, capítulo grande, nossa, vai me dando preguiça, eu vou ficando com sono, sabe? Eu vou lendo e já vou pensando, nossa, gente, esse capítulo não acaba não. Nossa, meu Deus do céu, esse treino não acaba não. Ai, nossa, meu Deus, esse treino não acaba não. E acaba me tirando o gosto de ler o livro, sabe? Eu vou perdendo um pouco da vontade, do ânimo. E é isso. Não gosto de capítulo longo. Eu sou a favor de capítulos curtos. Se você é do capítulo longo ou do capítulo curto, me conta nos comentários, que eu quero saber se você gosta de capítulo longo ou se você é igual eu que gosta de capítulo curto. Porque eu amo, gente. Nossa, por mim, o livro pode ter 2.000 capítulos. Mas ele tem que ter um capítulo curto. Entendeu? Muito difícil eu pegar um livro de capítulo longo e eu ler, gostar e achei ele maravilhoso. Muito difícil. Mas hoje foi esse, gente, o assunto do vídeo sobre capítulos de livro, que eu não gosto de capítulo longo, odeio, prefiro os capítulos curtos, sim, sou muito mais dos capítulos curtos do que capítulos longos, e são esses os meus centavinhos de opiniões sobre isso hoje. Gostaram da ideia, do debate? Eu me debatendo sozinha aqui sobre o trem, debate. Ai, que debate, menino doido. Enfim, gente, é isso daí. Gostaram do assunto, gente? É um vídeo mais curtinho hoje, né? Porque hoje foi pouca coisa pra falar. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, curte o vídeo. E é isso. Um beijo. Fica com a paz e até o próximo vídeo. Fui!